Meu nome é Isaac Ricardo, é, sou aluno do Instituto Federal de Brasília e na disciplina de Zoologia dos Vertebrados, hoje nós vamos apresentar um seminário relacionado a um artigo científico, né, que tem o título de Anuros do Parque Nacional do Caparaó e os arredores, né, do sudeste do Brasil. E mais para frente nós estaremos mostrando para vocês é, sobre, né, a Mata Atlântica, que é o local aonde se encontra esse parque. Aqui nós temos, né, a Mata Atlântica, né, que é um dos biomas, né, de região que tem uma extensa e grande biodiversidade, entendeu? E é o seguinte, ela está sendo seriamente, né, ameaçada por extinção, entre outras coisas. Então é o seguinte, é um dos biomas mais degradados do Brasil, porém lá tem grandes diversidades de riquezas como é, florestas ombrófilas, manguezais, pântanos, dunas, pastagens, e assim, tem várias fitofisionomias. Então aqui vocês conseguem ver, né, nas imagens. Na primeira você tem uma floresta ombrófila, embaixo você já tem um manguezal, você tem ali na terceira foto acima uma pastagem, aí nessas duas de baixo você já tem ali de novo, né, uma floresta ali de umas dunas, né, com um pouco de floresta ombrófila também. E ali você tem, né, as, as, os manguezais também. E eu vou estar apresentando para vocês agora, né, nessa videoaula. Aqui nós temos, né, a localização da Mata Atlântica, né, porque a gente fala muito sobre a Mata Atlântica, mas na verdade a Mata Atlântica, né, ela cobre, né, faixa de 13%, 13,04%, né, a extensão dela. E nós podemos encontrar ela em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, entre outros, né, estados. Mas assim, aí me pergunta, nossa, mas tantos estados? Sim, é por causa que a Mata Atlântica ela é encontrada em fragmentos. E uma coisa bem interessante, ela estende parte do Uruguai e uma parte ali do Paraguai também, tá? E é o seguinte, ela é considerada um bioma muito rico em biodiversidade e em espécies endêmicas. E uma coisa muito importante, né? O meu trabalho ele fala sobre a pesquisa sobre anuros, né, no Parque Nacional Caparaó. E durante o meu trabalho eu vou estar falando, né, quando estiver escrito PNC, é o Parque Nacional do Caparaó. Então é o seguinte, nós temos aí mais ou menos, né, um mapa que representa aí onde ele está localizado, tá? E é o seguinte, ele está localizado entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E é o seguinte, ele é um parque onde possui um pico muito alto, né? Então a sua altitude varia de 2.800 a 3.000 metros de elevação, ou seja, isso é quando a gente associa, né, ao nível do mar, tá? E aí tem ele tem muitas, né? Tem muitos campos rupestres, florestas ombrófilas. O que significa florestas ombrófilas? Florestas ombrófilas são aquelas florestas, né, que tem muita umidade. E aí, como eu disse para vocês, né, esse parque ele é muito rico em biodiversidade e nós vamos estar estudando ele aí para frente. Bom, é, é importante nós falarmos, né, como nós estamos falando de Mata Atlântica e Anuros, né, ele precisa de recursos essenciais para que ocorra a sua proliferação, ou seja, a sua reprodução.
é, a umidade é algo excepcionalmente importante para eles. Então, vamos falar um pouco sobre o clima, né, que é importante para a reprodução dos anuros. Lá o clima, eles, né, tem dois períodos, que é o período chuvoso, né, que é o verão chuvoso, que é de novembro a março, e o inverno chuvoso, que é de abril a outubro. Nossa, mas só chuvoso? É. Mas eu vou explicar para vocês o que, que acontece. Eu não sei se vocês viram, né, na imagem 3 lá, que já passou, a localização da Mata Atlântica, ela fica na parte costeira, né? Mas na região litorânea. Então, lá nos oceanos formam as grandes, né, nuvens de chuva e elas vêm carregadas, né, para o litoral. E a Mata Atlântica ela é conhecida por ter grandes relevos. Então, esses relevos meio que latitudinais, eles puxam e deixam essas nuvens presas. Então, ali chove. Por isso que tem muita chuva. Aí é o seguinte, no parque, né, sofre muita oscilação de temperaturas, porque às vezes ocorrem queimadas, alguma coisa assim, né? E aí, em 2017 foi registrado, né, a maior temperatura que é 14, porém hoje nós já chegamos a 22. Como vocês sabem, né, na Mata Atlântica existem mais de 600 espécies de anfíbios, né, anuros, e, e cerca de 75% deles são espécies endêmicas. Né? O que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas é que só tem naquela determinada região específica. Né? E várias delas ainda não foram descritas. Mas por que, que elas não foram descritas? A Mata Atlântica ela é reportada por ter uma mata muito densa, então ela é de difícil acesso lá, então é difícil você acessar alguns locais, então pode ser que tenha, né, como tem muitas espécies endêmicas e às vezes poucos exemplares, possa ter essa dificuldade de se chegar a determinado local. Então, no que consistiu, né, essa pesquisa? Foram, né, os anuros foram submetidos a coletas, aí ocorreram essas coletas tanto no Parque, né, Nacional do Caparaó quanto nos arredores, né, e aí foram amostrados 62 locais, sendo mais intensos, né, na estação chuvosa. Por quê? Porque é na estação chuvosa que isso vai auxiliar muito, né, na reprodução dos anuros. Então, foi 63 dias de amostragem ao todo, né, sendo que teve o início em 29 de janeiro de 2016 até 4 de dezembro de 2018, ou seja, foram 2 anos de pesquisa, né, que foram divididos nesses 63 dias. E as coletas, né, foi realizadas em criadouros, dentro e fora do Parque Nacional. Aqui vocês podem ver, né, os locais de coletas, né, que foram em lagoas, em áreas de floresta. Então vamos lá. Na imagem A, né, que está escrito aí, foi em pântano, né, de área de floresta. Na B foi em pântano em área aberta, né. Na C, lagoas de altitude. Na D, lagoas artificiais. Na E, rios e riachos. E F, florestas estacional decíduo, ou seja, essas coletas foram realizadas em rios, né, e riachos de água corrente, floresta de estacional decidual, ou seja, é aquele lugar meio alagado que quase não tem movimento nenhum. Em lagoas artificiais, né, que no caso foi criadouros, entre outros locais, né? E entre isso aí que eu tô falando para vocês. É importante, né, eu falar para vocês o seguinte. O artigo, ele fala, né, que houve a coleta de girinos, né, e de animais adultos, ou seja, os anfíbios adultos, né? Porque, como vocês viram nas aulas que o professor Douglas passou, principalmente na parte de anfíbios, né?
sabe-se que a fase de reprodução dos anfíbios, né, tem 46, né, etapas, né? Ou seja, ele passa por diversas transformações. O girino ele vai ter brânquias, né? Vai ter aí esse rabo, né, flagelado. E é o seguinte, ele sofre uma transformação, né, e vai passando para a fase adulta, né, e vai para ambiente úmido, né, e terrestre. E aí é o seguinte, a coleta consistiu, né, depois que eles eram coletados, eles eram submetidos à anestesia, né, e mortos em lidocaína 5%. Aí foram fixados em formalina 10% e armazenados em etanol 70%, que nada mais é do que o álcool 70%. Aí os girinos, né, eles foram anestesiados e mortos e também foram armazenados em formalina 7%. Aí pergunta pra gente assim, mas por que foi, né, fixado em formalina 10% e outro em 7%? Os tecidos, né, do girino, ele não é tão denso e não é tão propício, né, a essa desgastação naquele momento. E aí é o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a xilocaína 5%, que é o princípio ativo, né, tem a lidocaína, a foto do girino que eu trouxe para vocês, e aqui, ó, são eles, né, armazenados, né, no álcool 70%. Aqui eu tô mostrando para vocês, gente, é o seguinte, essa linha amarela aqui, ó, que tem essa primeira figura, figura A. Tem uma linhazinha, né, que marca tipo um continente, mas isso nada mais é do que o Parque Nacional, tá? Que eu trouxe para vocês verem, tá? E esses triângulos, as bolinhas vermelhas, amarelas e os triângulos foram, né, aonde foram coletadas essas espécies, tá? E aqui foi a curva, né, de coleta entre os dias, aonde eles foram achando as espécies, né, de anfíbios, e aí depois eles foram achando que essa curva se estabiliza por causa que eles foram achando as mesmas quantidades de espécies e tal, e então isso durou em torno de 63 dias. Tá bom, gente? Então, galera, os anfíbios, quando eles eram coletados, né, eles eram submetidos a uma análise através de fragmentação, né, do DNA ribossomal 16S, tá? Consta, né, nesse DNA, nessa parte, nesse fragmento, as informações genéticas dele, né, que auxilia, né, no sequenciamento para que seja lido, para que se possa acrescentar, né, nas características filogenéticas, entre outros. Então, esses fragmentos são enviados para Makrugen, né, na República da Coreia, para sofrer esse processo de sequenciamento, né? E depois ele é lido, né, e transcrito, né, no aplicativo que foi inventado, né, para auxiliar nesse processo de nomenclatura, né, e também de acolhimento às espécies, que seria a taxonomia, entre outras coisas, que chama BLAST+. Então, depois disso, né, esses indivíduos, né, esse aplicativo é eficiente, né, porque ele vai atribuir, né, aos indivíduos a espécie, né, mediante a similaridade que foi feito pelo sequenciamento genético, né, que é e tem que ser superior a 98%, tá? E a identificação das espécies foram feitas por comparações, tá? Então, o que acontece? Em 2004 e 2008 foi, né, feito uma coleta, né, um estudo de pesquisa nessa mesma área, né, e acabou tendo uma coleção científica aí que tem na Unicamp, na Universidade Federal de Minas, do Espírito Santo, entre outras, tá bom? E aí, gente, é o seguinte,
na costa, né, o que que acontece? A maior quantidade de anuros que foi encontrado foi na costa leste, tá bom, gente? Que foi registrado aí na costa leste de Minas. Aí, galerinha, após, né, os materiais e métodos, o que que aconteceu, né, que foram coletados os anuros, né, nas lagoas, nas matas, nas foz de riachos, né, e após, né, esse trabalho, né, de nomenclatura, entre outras coisas, nós viemos aqui para os resultados, né, que é o seguinte: em 2004 a 2008, o artigo mostra, né, que foi feito, né, esse estudo de casos lá, que resultou em 14 espécies de anuros, né, que foram 14 espécies de anuros registrados. E aí, em 2016 a 2018, né, que foi esses 2 anos que eles passaram, que foram 63 dias, né, e 62, né, locais amostrados, então, né, foi cerca de 2 anos que aconteceu, foram registradas 47 espécies de anuros, tá? Sendo que 2 espécies são endêmicas localmente. Aí pergunta, mas localmente aonde? Localmente no Parque Nacional, tá? O qual nós estamos falando. E 6 espécies ainda não foram descritas, ou seja, dessas espécies aí, 47, 6 são espécies desconhecidas. Tá? Então, juntando isso tudo, né, o artigo mostra que foi 61 espécies de anuros, a qual foi pesquisadas, estudadas, né, e elas pertencem a 12 famílias, tá bom? Que é a gente do céu, vamos lá: Brachycephalidae, Bufonidae, Centrolenidae, Craugastroridae, Cyclorampidae, Ilidae, Ilodidae, Leptodactylidae, Microilidae, Odontofilidae, Pilomedicidae e Maculoventris, misericórdia, enfim, gente. Então, ó, tem 2 espécies, né, que são endêmicas lá, né, do parque, tá? Que é a Cyclorampus bandeirensis e a Pissal, a Pissalmus SP. Então, nessa parte aqui fala, né, que foram encontradas 47 espécies, totalizando 61, juntando com esse tempo todo. E aqui, gente, vocês vão ver, né, alguns representantes, né, dessas pesquisas que foram feitos, né? Então, são as espécies que foram encontradas no Parque Nacional, né, e também nos arredores, tá? Então, ó, você tem aí as imagens e você também tem aqui, ó, os nomes científicos de cada anuro, né? De cada representante. Então, eu não vou ficar falando os nomes científicos, porque é muito difícil, tá? Mas vocês vão estar vendo aí as figuras, tá? E as imagens, na verdade, e cada imagem eu peguei, né? Peguei do artigo, tá escrito aqui as letras e o nome respectivo, né? Aqui do lado de cada espécie. Aqui, né, gente, vocês vão ver mais espécies, né, dos anuros que foram encontrados lá, tal. E sim, tem diferentes morfologias, diferentes tipos de cores, diferentes tipos de tamanhos, né? E adoro esse sapo dançante, fala sério. Então, ó, Vitreorona, Erigata, gente, é cada nome que vala-me Cristo. Mas enfim, estão aí, espero que vocês estejam gostando, gente, né, da minha apresentação. Aqui, né, vocês têm mais espécies de anuros, né? E vocês podem ver, né, tipo, a morfologia, as cores são totalmente diferentes, né? E cada um tem a sua característica filogenética, né? Diferente, mas o que é
características filogenéticas, são aquelas características aonde são expressas, né, geneticamente. Então são aquelas características físicas, né, morfológicas expressas. Como o artigo é em inglês e, né, eu traduzi ele todo, então tinha tabela lá também e eu não traduzi porque eram, né, os representantes mesmo, então eu preferi pegar as imagens, né, e os nomes científicos e mostrar para vocês aqui, né, nos resultados e, né, as quantidades, né, das especificações que foram achadas do que trazer apenas a, a, a planilha para vocês verem, entendeu? A tabela. Aqui, como vocês podem perceber, né, nessas imagens, na B, né, tem um anuro morto, né? Então é o seguinte, lá na Mata Atlântica, né, principalmente nesse parque perto, lá nos arredores, muitas ações, gente, muitos impactos antrópicos. Então isso dificulta muito a reprodução, a multiplicação. Quando se taca fogo lá, entendeu? É algo que acaba, entendeu? Com populações. E lá a gente tem espécies aqui no artigo fala que tem espécie que tem 3, 4 exemplares, então é muito difícil, porque são espécies que estão entrando em extinção e se a temperatura fica elevada por causa de queimadas, entre outras coisas, isso pode fazer que as espécies sejam extintas, né, daqui a alguns anos, igual ocorreu em 1980, né, com a grande queimada que houve lá e que dizimou grandes, né, muitas espécies lá de anuros. E aqui, né, para finalizar a parte dos resultados, né, que foram encontrados, né, temos aqui mais esses exemplos. Então, gente, essas imagens que eu mostrei para vocês e essa quantidade de espécies foram algumas espécies, né, que foram achadas, né, registradas lá e que eu quis compartilhar com vocês aqui também e que se encontram, né, no artigo. Depois, se vocês quiserem o artigo, eu vou estar disponibilizando para vocês darem uma olhadinha. Então, né, para finalizar, né, aqui na parte da discussão, né, o que que acontece? Foi a primeira vez, né, esse artigo fala que é a primeira vez, né, que foram listadas, né, foram lá realizar essas pesquisas nesse parque, né, e a primeira lista que abrange os anuros lá do Parque Nacional e arredores, né, e dentre as anteriores e essas listas foram adicionadas 40 espécies de anuros, né, então o que que acontece? Isso torna o parque, né, um lugar entre os 10 melhores locais, né, ricos em anuros, né, que é uma parte muito legal. Então, ó, ele compartilha, né, 40 espécies de esse parque, né? Ele compartilha 40 espécies de anuros entre o município de Santa Teresa, né? E 33 espécies com o Parque Estadual de Serra do Brigadeiro, que fica no Espírito Santo. Então, a gente tem aí, ó, Rinella, Crucifer, Boana, Albarmigana e entre outros, né, que são, né, as espécies que são encontradas lá. E temos aí as duas espécies endêmicas encontradas nesta área, né, que elas estão restritas à passagem de alta altitude, né, acima de 2.000 metros. E aí, gente, é o seguinte, eu quero dizer para vocês aqui, o que, que é hotspot? Hotspot é um local, entendeu, onde tem grande quantidade de biodiversidade, entendeu, de determinado local. E o que, que acontece? E que está prestes, né, a desaparecer, corre muito risco de extinção. Então, os únicos biomas que tem esse conceito de hotspot é a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, aqui ó, a gente tem
Psauleomes sp, né, é uma espécie abundante lá no parque e nos arredores, né, principalmente na Lagoa da Sombra e Três Lagoas, tá? Aí nós temos a Ciclorampus bandeirensis, que ela pode ser encontrada em hábitats de alta altitude. Nós temos a Ischinema sp, né? Essas outras que são menos abundantes, tá? É igual eu falei para vocês, né? Tem espécies que tem poucos exemplares. E não há registro de Ilodes vanzolini e nem Toropa lutzi, que é o seguinte, não tem elas lá no parque, porém havia registro delas de 1980, né, lá nessa região, ou seja, pode ser que ela entrou em extinção, tá, gente? Então, é isso. Pessoal, então, antes de finalizar, eu trouxe, né, o meu artigo, né, a qual foi estudado. Então, o objetivo dele, né, era coletar, identificar, né, algumas espécies no Parque Nacional, né, e nos arredores. E eles passavam, né, os anuros após eles serem coletados, eles passavam, né, por um estudo de sequenciamento genético, de DNA ribossomal, e aí eles eram afixados e mortos, né, por lidocaína 5%, eles eram conservados, né, em álcool 70%. Nessa pesquisa participou, né, os girinos e os anuros adultos. E ali eu mostrei para vocês, né, a gama de imagens, né, dos anuros que foram coletados, que foram estudados, né, segundo o artigo, tá? E foram grandes quantidades de espécies. E aí depois eu falei dos resultados, né, que foram coletados, né, 47 espécimes foram encontrados, né, de 12 pertencentes a 12 famílias. Duas espécies que não foram encontradas, que foram extintas ou foram, né, ou estão em processo de extinção. Encontramos espécies que são poucas, né? Tipo, tem poucos exemplares, então foi um estudo muito rico, né? Então nós podemos concluir que esse artigo foi muito importante, né? Por causa que mostra a pesquisa dos biólogos, né? Ao estar pesquisando aquela parte de anuros, né? Que foi uma pesquisa muito importante, a qual estão, né, ali, tem muitas espécies que são desconhecidas, então eles estão fazendo um processo de nomenclatura, de taxonomia, então nessa região é muito importante. E nós ficamos por aqui, tá? Esse foi o meu trabalho de apresentação. E quem quiser conhecer mais, né, eu tenho um artigo lá na parte do professor, também tem um artigo, e é só vocês estarem lendo um pouquinho, e eu tenho aquele traduzindo em português. Então é isso, meu pessoal. Um abraço a todos e tchauzinho.